com a apresentação do case Disciplina Eletiva Controle Social das Contas Públicas nas Escolas de Ensino Médio Públicas do Ceará, sob a coordenação da professora doutora Heloísa Maia Vidal e participação do assessor Keife Fortunati e do professor Daniel Braga. Convidamos ao palco para começar o nosso case. Bom, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui. Nós tínhamos previsto na nossa programação a apresentação de um case de sucesso, né, ou pelo menos de uma experiência bem-sucedida, que diz respeito à implantação de uma disciplina eletiva nas escolas da rede estadual do Ceará, aquelas que oferecem ensino médio em tempo integral, né? O Estado do Ceará tem um conjunto de ofertas diferenciadas de ensino médio. Ela tem as escolas de educação profissional, ela tem as escolas de ensino médio de tempo regular e tem as escolas de ensino médio de tempo integral, que, inclusive, este ano passou a ser uma política pública do Ministério da Educação. Todos os estados estão recebendo recursos financeiros para ampliar a jornada de ensino médio, e a gente viu nisso uma oportunidade de parceria, justamente porque o ensino médio, além dos componentes da base curricular, cria um conjunto de disciplinas eletivas, né? E esse conjunto é oferecido às escolas por meio de um catálogo, onde, nesse catálogo, as escolas escolhem que disciplinas querem oferecer aos seus alunos. Então, formam-se os agrupamentos de alunos, de 30, 35 alunos, via de regra, e eles escolhem fazer a disciplina. Então, a iniciativa começou com uma parceria da Secretaria do Tribunal de Contas, né, através do Instituto Plácido Castelo, com a Secretaria de Educação do Estado. Houve uma aproximação inicial. Isso fez com que a Secretaria topasse, né, aceitasse, concordasse com a oferta da disciplina, e aí a gente começou a fazer esse trabalho. Então, nós temos aqui o professor Keifer, que é da Secretaria Municipal, ou da Secretaria Estadual, para falar um pouco como foi essa experiência na Secretaria, como foi que a gente construiu, né, essa parceria, e, na sequência, eu vou explicar como a gente implementou a disciplina, porque foi num tempo muito rápido, e trouxemos o professor Daniel, que é o professor de uma escola de ensino médio de tempo integral de uma das cidades do interior, né? Ele é de Apuiarés, é uma cidade do Ceará, que há 2 semestres trabalham com a disciplina junto a alunos. Inclusive, já veio fazer visita aqui a Fortaleza, para os meninos conhecerem o tribunal, e fez outras visitas no município também, né, Daniel? Então, Keifer, por favor. Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Estadual de Educação acontece comigo, porque eu sou servidor das duas. Então, às vezes eu falo, eu nem cometo esse mesmo erro o tempo todo. Eu vou precisar só de um pequeno tutorial aqui. A gente saiu da inteligência artificial e chegou aqui o professor que às vezes não sabe montar um data show, né? Não é possível errar, né? Perfeito. É possível, né? Sempre é possível. Pessoal, então, boa tarde. Agradeço o convite, né, em nome da secretária da Educação, Eliana Estrela, que não pôde comparecer. Agradeço a minha professora, Heloísa Vidal, que, por acaso, foi minha professora no mestrado, foi minha orientadora no mestrado também. Então, para mim, é uma alegria enorme sempre poder compartilhar momentos com ela. Eu pensei em trazer para vocês uma apresentação bem rápida sobre um pouco de como funciona a oferta de educação na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, tendo em vista que aqui a gente tem pessoas do país inteiro, né? Eu inicio falando que a rede estadual de ensino do Ceará ela possui 751 escolas. A professora Heloísa antecipou um pouco a minha fala, já dando um panorama de que nós temos uma diversidade de oferta. E é importante a gente apresentar isso, porque nem toda a rede estadual possui a mesma configuração. Por exemplo, talvez no estado em que você resida, a Secretaria Estadual de Educação ela seja responsável pela oferta ainda de ensino fundamental, anos iniciais, que é 1º a 5º ano. Pode ser que no seu estado seja 6º ao 9º e ensino fundamental,
Mas aqui no Ceará nós tivemos um processo um pouquinho diferente, né, que inclusive a professora Heloísa, enquanto esteve na SEDUC, também participou desse processo. Desde os anos 90, nós passamos por um processo que nós chamamos de municipalização do ensino fundamental, onde nós passamos a responsabilidade de oferta do ensino fundamental, claro, em regime de colaboração, né, não foi empurrado para os municípios, foi em parceria, a responsabilidade da oferta de ensino fundamental para os municípios. Isso fez com que o Estado do Ceará ficasse responsável, em sua grande parte, pela oferta do ensino médio. Claro, nós também ofertamos outras etapas, como eu vou mostrar já já. Mas hoje a gente costuma dizer que o nosso negócio é o ensino médio, prioritariamente porque é a nossa maior demanda. Então, aqui nesse slide, a gente apresenta um pouco o nosso parque escolar. Nós possuímos 751 escolas, nós somos um estado que possui 184 municípios. Né? Quando eu falo isso para colegas da educação que são de Minas Gerais, eles começam a rir, poxa, a gente tem mais de 800, né? Aí fica mais fácil, né? Digo, não, são desafios diferentes, né? Complexos, mas diferentes. Então, aqui dentro do nosso parque, eu queria chamar a atenção para vocês para alguns dados. 341 escolas de ensino médio de tempo integral, 131 escolas de educação profissional, mas também nós temos escolas regulares de ensino médio, 187, temos escolas militares, escolas do campo, escolas quilombolas, indígenas. Essa é a nossa diversidade de oferta. E eu vou chamar a atenção um pouco para as escolas de tempo integral em específico, que é um pouco do tema do que nós vamos tratar aqui. Aqui para ter um panorama sobre os dados que nós temos de matrícula hoje, né, na nossa rede estadual de ensino. São quase 400 mil alunos, e vocês podem ver aqui que se sobressai os dados de ensino médio. 320 mil dos nossos alunos são alunos de ensino médio. Então, hoje, o negócio mesmo do Estado do Ceará, nossa política educacional prioritária, ela está voltada para o ensino médio. É óbvio, nós temos, né, em regime de colaboração com os municípios, temos fomentado, temos dado apoio financeiro e técnico para que os municípios possam desenvolver políticas educacionais nas suas redes de ensino. Mas a política educacional macro da Secretaria de Educação do Estado do Ceará está voltada para o ensino médio. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre o tempo integral, que é um pouco o foco da nossa discussão hoje. Aqui, foto aqui dos nossos alunos. Vou começar falando sobre as escolas de educação profissional. As escolas de educação profissional, elas surgiram na nossa rede no ano de 2008, através de uma janela de oportunidades dada pelo governo federal, através do programa Brasil Profissionalizado. Então, o Estado do Ceará, em parceria com o governo federal, adere a esse programa e inicia com 25 escolas, um projeto piloto. Dessas 25 escolas, eram atendidas em 20 municípios, e esse projeto piloto inicia com pouco mais de 4 mil alunos. Hoje, em 2023, a gente tem esse salto. 131 escolas distribuídas em 111 municípios, com quase 60 mil matrículas. Isso demonstra um pouco da capilaridade das escolas de educação profissional no nosso estado. Lembrando que nós temos 184 municípios, né? Então, 111, isso é uma capilaridade interessante. Só voltando, essas são escolas, esqueci de falar o principal, são escolas que ofertam ensino médio integrado à educação profissional. Então, o aluno, ele cursa o ensino médio, mas ele também recebe uma formação técnica. Ele sai no terceiro ano do ensino médio com, né, uma profissão, com um curso técnico, e aí ele opta se ele vai seguir, se ele vai tentar a universidade, como muitos tentam. E aqui, em 2016, uma outra política importante, né, a professora Heloísa até falou um pouquinho de uma que está surgindo em 2023. Em 2016, a gente inicia as escolas de ensino médio em tempo integral. Fizemos algo parecido com o que fizemos com as escolas de educação profissional. Iniciamos com um projeto piloto, 26 escolas, em 21 municípios, e pouco mais de 2.700 alunos. E hoje nós temos esse salto. 341 escolas, 157 municípios e mais de 186 mil matrículas, né? Isso é um dado que muito nos orgulha.
Então, hoje, deixa eu ver, hoje, então, esse aqui é o mapa do Ceará. Então, essa é a nossa capilaridade hoje de escolas em tempo integral. 484 escolas, sendo 90 em Fortaleza e 393 no interior, totalizando quase 150 mil alunos atendidos. 71% das escolas de ensino médio do Ceará são em tempo integral. 45% dos nossos alunos estudam em escolas de tempo integral. As escolas de tempo integral, elas funcionam dessa forma. São 9 tempos diários de aula, 45 aulas semanais. Nós temos a oferta de material didático, disciplinas eletivas, que é um pouco do foco do que nós vamos falar aqui hoje, e nós oferecemos segurança alimentar a esse aluno, onde num país extremamente desigual, e nós estamos também no estado com graves problemas sociais, isso é extremamente importante. E aqui vou falar um pouquinho do currículo, para a gente poder afunilar e chegar no assunto que a gente vai tratar hoje aqui. Numa escola de tempo integral, eu falei para vocês que eram 45 horas aula, né, que esse aluno tinha, né, de disciplinas durante a semana, né, manhã e tarde, almoça na escola, passa o dia na escola. 18 horas aula são de formação geral básica, e aí são disciplinas, né, disciplinas da base nacional comum, português, matemática, geografia, história, as disciplinas que nós estudamos quando fomos alunos de ensino médio. Mas nós temos também os itinerários formativos, que aí é uma parte diversificada desse currículo, voltado nas escolas de ensino médio de tempo integral. Percebam que o aluno tem aulas como formação para a cidadania, estudo orientado, cultura digital, e nós temos aqui essa unidade curricular eletiva, que é o foco da nossa apresentação desse case hoje. O que é a unidade curricular eletiva? Eu vou simplificar chamando de disciplina eletiva, que é como a gente costuma chamar nas escolas. Essa é uma disciplina que tenta dar uma formação complementar a esse aluno, voltada à realidade que ele vai encontrar na sociedade, voltada a competências que muitas vezes não são abordadas na formação geral básica. Então, a Secretaria da Educação ela monta um catálogo. Hoje nós temos um catálogo de 450 disciplinas eletivas, com todas as sugestões de conteúdo, metodologia. Cada escola de ensino médio de tempo integral pega esse catálogo, analisa, vê quais são de maior interesse e quais podem ser melhor adaptadas à sua realidade. Porque cada escola é um mundo diferente, são interesses diferentes, são comunidades diferentes. Então, a partir da seleção dessas disciplinas eletivas no catálogo, os alunos escolhem semestralmente 4 disciplinas eletivas que eles vão cursar. Então, eles cursam 8 durante o ano, mas semestralmente eles escolhem 4 disciplinas eletivas, cada uma de 2 horas aula. Então, ele totaliza 8 horas aula semanais de disciplinas eletivas a partir desse catálogo. Então, a disciplina eletiva, além de ser um diferencial das escolas de tempo integral, ela promove a intersetorialidade. E é aí que o TCE vai entrar, né? É a oportunidade de órgãos governamentais, em parceria com as escolas, formarem disciplinas eletivas de acordo com competências que podem ser aprofundadas, né, com a expertise de cada órgão e de que forma pode complementar a formação cidadã dos nossos alunos. Então, semanalmente, 8 horas aula das disciplinas cursadas por nossos alunos são disciplinas eletivas em que eles mesmos escolheram. Então, podem ser feitas parcerias entre SEDUC, Secretaria da Fazenda, entre SEDUC e empresas do terceiro setor. Então, a Secretaria da Educação está aberta a isso. E hoje a gente vai ter um case aqui apresentando como isso se deu. Então, aqui eu acho que eu já expliquei um pouquinho sobre as disciplinas eletivas, né, professora Heloísa? Eu vou deixar agora você dar seu show, apresentando aqui o case sobre a disciplina eletiva que foi proposta aqui pelo TCE. Agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado. Bom, gente, então, foi justamente a partir dessa oportunidade e com a ampliação da oferta de ensino médio
ou da oferta de tempo integral no ensino médio, a tendência dos estados é isso, é ter um leque de disciplinas obrigatórias, que são os componentes curriculares, mas também disponibilizar um conjunto de disciplinas eletivas, né, respeitando as identidades dos jovens, os interesses, as motivações, que, afinal de contas, é isso que orienta a nova lei da reforma do ensino médio, né, que um dos fatores que tem levado a essa nova estrutura é a falta de atratividade da escola de ensino médio, que, em grande parte, os estudos mostram, são responsáveis pela evasão e pela reprovação desses jovens. Então, como o Keifer colocou, existindo isso na Secretaria de Educação e sendo do conhecimento, o Luiz foi secretário de Educação, eu trabalhei na Secretaria de Educação um tempo, e a gente acompanhava esse movimento. Então, procuramos a Secretaria. Desde o início, a disciplina foi construída de forma colaborativa. Eles nos disseram como era que funcionavam, né? A disciplina eletiva ela tem 20 encontros por semestre, os encontros são de 2 horas, é o professor da escola, via de regra, professores da área de ciências humanas, história, geografia, sociologia, que assumem parte das disciplinas eletivas, e era com esses elementos que a gente tinha que construir o desenho da disciplina que a gente estava se propondo. Né? O que é que o tribunal propôs? O tribunal propôs conceber o projeto, produzir o material didático, e, para isso, nós fizemos um livro, tem na pasta de vocês, formar os professores, porque esses professores, embora não tenham transitado por conteúdos semelhantes, eles não tinham uma formação para a docência da disciplina. Então, não tem problema, a gente vai dar uma formação, e essa formação foi preparada, né, com 20 horas, e começamos desenhando o objetivo. Né? E aí, em função da missão do tribunal, da identidade do Instituto Plácido Castelo, a gente resolveu trabalhar a partir da cidadania e do controle social. Então, esse era o nosso foco ao desenhar a disciplina, né? E oferecê-la nessas escolas de ensino médio. Onde colocar essa disciplina? Lá na coordenação que eu trabalho, tem 2 grandes programas. Um deles se chama o TCE Eduque, que é dirigido para os municípios, e o outro era o programa Agentes de Controle, né, que já existia, e a gente não quis ficar inventando programas novos. Então, a melhor forma é você adequar uma ação nova a um programa, isso dá robustez ao programa e, ao mesmo tempo, a ação não fica isolada. Então, desenhamos o perfil, a equipe que já existia no IPC ajudou bastante, a equipe pedagógica, e essa ação se incluiu no programa Agentes de Controle. Né? Ele foi criado em 2009 e o objetivo dele era disseminar no meio estudantil e população em geral a importância do controle social sobre as finanças públicas. Tinha tudo a ver com o que a gente estava propondo. Né? Simultaneamente, esse programa também previa a criação de uma rede de agentes de controle. Essa rede não está instituída ainda, porque, na verdade, a gente precisa de recursos tecnológicos, o uso de construção de um portal interativo, onde se tenha jogos, onde se tenha um conjunto de trilhas, coisa dessa natureza, mas nós estamos trabalhando nisso. Né? E aí, o objetivo da disciplina passou a ser introduzir conceitos básicos sobre a administração pública, explicitando os marcos legais que orientam a criação e a existência dos tribunais de contas, era de onde a gente estava falando, e seu papel na fiscalização dos recursos públicos, seja o controle externo, seja no fomento ao controle social e à sustentabilidade, que também é um dos grandes objetivos dos tribunais hoje. Né? Então, os conceitos que norteiam a construção de todo o material didático é o conceito de administração pública, é um macroconceito, o conceito de controle externo, controle social e sustentabilidade. E aí, conseguimos organizar um livro que eu divido em 3 partes, e cada parte tem um conjunto de capítulos, que a primeira parte é chamada O Estado Brasileiro, Organização e Controle. O segundo, Controle Social, Políticas Públicas e Cidadania.
E o terceiro, acesso à informação, transparência e participação. Então, esse livro finalmente ficou com 16 capítulos, né? E aí o Luiz entrou e mobilizou os conselheiros, os 7 conselheiros, cada um escreveu um capítulo, a Soraya está ali olhando, e foi no período entre Natal e Ano, no recesso. O livro saiu em... O livro foi produzido... A Secretaria de Educação disse que as aulas começam no dia 1º de fevereiro. Nós tínhamos 52 dias para fazer o livro, né? Então, ele foi produzido, ele tem 7 capítulos na primeira parte, depois o Daniel vai falar mais nisso. Ele tem 5 capítulos na segunda parte, e na terceira parte ele tem 4 capítulos. Além dos conselheiros, colegas, servidores do tribunal também escreveram capítulos, e ele ainda mobilizou a Assembleia Legislativa e o que foi mais? Secretaria de Educação, Controladoria Geral do Estado. Então, a rede de relacionamento dele é muito boa. Então, ele mobilizou essa galera, escreveram no 0800, que eu dizia assim, Luiz, o cara não vai escrever o capítulo se a gente não tiver dinheiro para pagar. Não, deixa comigo, tá? E deu certo, né? A gente teve alguns cuidados pedagógicos, né? Eu tenho bastante experiência em produção de material didático, e, realmente, quando começaram as aulas, os livros estavam prontos e chegaram rapidamente às escolas que aderiram. Como foi essa adesão? A Secretaria de Educação ela tem um procedimento quanto à adesão das eletivas. Como o Keif falou, existe um catálogo. Então, esse catálogo ele é distribuído antes de começar as aulas à escola. As escolas têm 15 dias para escolher a disciplina as 4 disciplinas eletivas daquele semestre e informar a secretaria por meio de um sistema que eles chamam o SIG-Escola, que é um sistema de registro escolar. Feito isso, depois os alunos têm mais 15 dias para escolher a disciplina das 4 que a escola escolheu. Que é nesse momento que eles chamam o feirão das eletivas, que os meninos vão lá, conhecem as disciplinas e escolhem as 2 que eles vão fazer naquele semestre. Então, a gente se encaixou nesse calendário, não inventou nenhuma novidade, né? Botamos a disciplina no catálogo, a comunicação do tribunal fez uma campanha, um plano de mídia, a gente divulgou bastante nas redes sociais, por telefonema, por todos os tipos de acesso que a gente teve. E, no primeiro semestre, 50 disciplinas aderiram, 50 escolas aderiram à disciplina letiva. Não é? Isso transcorreu de uma forma tranquila. Algumas escolas vieram visitar o tribunal, porque a gente disponibilizou a visita guiada, e eles nos deram muito feedback através de iniciativas que eles faziam no próprio município. O professor organizava atividades com os alunos, de visitar a Câmara, de fiscalizar a obra, etc., que eu comecei a ficar preocupada. Eu digo, daqui a pouco os prefeitos vão dizer, pelo amor de Deus, tira essa disciplina, que esse negócio não está dando certo. Estava até dizendo para o Daniel. E, no segundo semestre, a mesma metodologia que a secretaria usa, disponibiliza o catálogo, as escolas escolhem, depois dá ao feirão das eletivas para os alunos escolherem. Dessa vez, nós fomos para 61 escolas. Se no primeiro semestre a gente teve aproximadamente 2.400 e poucos alunos matriculados, porque cada turma tem entre 30 e 35 alunos, no segundo semestre nós chegamos a 3.000 e poucos alunos matriculados, sem repetições, porque os alunos que fazem uma vez não precisam fazer outra, né? Então, essa é a experiência que nós temos. O professor Daniel, que esteve na sala de aula com a disciplina durante 2 semestres, vai falar um pouco sobre como se deu isso, né, Daniel? Boa tarde. Meu nome é Paulo Daniel, sou conhecido como professor Daniel na escola que trabalho. Queria iniciar cumprimentando aqui todos os presentes.
sobretudo o professor Luiz Eduardo, né, professora Heloísa. Eu me sinto à vontade de chamar de professor, principalmente sabendo que vocês compilaram esse material e que eu acho que não poderia ter sido feito senão por professores, porque é um material que é didaticamente muito bom, tem uma metodologia e fomenta a pesquisa, assim como também a visitação e as ações por parte dos estudantes. Quero cumprimentar também o Keif, aqui representando a Secretaria de Educação, e um cumprimento muito especial ao Pedro e à Tainara, que sempre estão nos apoiando aí nos nossos grupos de trabalho, né, e de maneira muito imediata atendem nossas demandas e nos tiram as dúvidas e procuram sempre estar articulando para que a disciplina eletiva Cidadania e Controle Social das Contas Públicas possa se dar de maneira efetiva na escola. Aí apertar o verde, é? Opa! Para cá. Muito bem. Nesta apresentação, a gente vai explorar a importância dessa disciplina, né, do ensino da cidadania e do controle social, das contas públicas, e como esse ensino impacta na sociedade. Né? Particularmente, eu sou professor de um município que tem 12 mil eleitores, né, um domicílio eleitoral muito pequeno ainda, né, um município de 20 mil habitantes, que fica no interior do Ceará, né, a cidade de Apuiarés, né, com muito orgulho, eu trago o nome dela aqui. Muito pouco conhecida, porque não é uma cidade turística, não é uma cidade industrial, não é uma cidade acadêmica, mas as pessoas que lá residem têm muito orgulho de sua terra. O antigo Jacu, né, era uma cidade que antigamente era chamada Jacu e depois da emancipação passou a ser chamada de Apuiarés. E veio da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral São Sebastião. Se tornou integral este ano e, como a professora Luísa já falou, no segundo semestre já oferta a eletiva Cidadania e Controle Social. Inclusive, quando você me viu hoje, professora Heloísa, você me perguntou, e aí, vão ofertar a disciplina no próximo ano? Eu sei que não depende só de mim, né, porque isso é uma escolha que ocorre na comunidade, entre os gestores, os coordenadores, a própria SEDUC também nos orienta nessa escolha, né, mas eu respondi prontamente, com certeza, né, porque, inclusive, para mim, essa disciplina ela não deveria ser eletiva. Ela deveria fazer parte do currículo obrigatório, devido a essa importância que ela tem na formação da cidadania. Tirando daquela perspectiva de que a construção cidadã ela se dá só na celebração da democracia, que é no ato de votar, na eleição. E não. Né, nossos alunos eles estão efetivamente praticando a cidadania. Então, o que a professora Luísa falou aqui não é brincadeira, não. Daqui a pouco vai ter muito gestor público aí, né, pedindo para tirar as disciplinas de cidadania e controle social, porque, assim, eu sei que eu estou falando para pessoas instruídas, pessoas que já têm uma formação na área, mas quando você chega para um aluno do interior, um aluno da zona rural, quando você recebe um pai numa reunião de pais, né, e você percebe quão é a sua ação cidadã na sociedade, você sabe que essa disciplina tem uma grande importância, porque eles ainda não sabem que tem o poder de fiscalizar, de cobrar. Muitos não conhecem os sistemas de ouvidoria, né, ou as formas e as ferramentas que se tem para se conseguir ter um melhor gerenciamento das contas públicas e fazer com que essas contas públicas, principalmente, retornem na forma de serviços públicos. Né, então, essa disciplina tem grande importância nesse sentido. Bom, um ponto alto dessa disciplina, que já foi citado pela professora Luísa, foi a formação dos professores. Além da disciplina de Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, eu ministro também 2 outras disciplinas. Né, uma chamada Cinema e Sociedade e a outra chamada O Valor do Amanhã. Ambas dentro da minha área de formação, que é das Ciências Humanas. Né. E, fazendo esse comparativo, nenhuma disciplina tem tanto recurso didático, tanto material para o professor, tanto apoio metodológico como a disciplina de cidadania. Né? Começando aí pela parte da formação do professor. Eu fiz essa formação, né, no primeiro semestre desse ano. Tá certo? Tá certo que essa formação ela veio, na verdade, incrementar um conhecimento que a mim já estava maduro, né? Já que eu já pude fazer parte de gestão de escola, já fiz parte de conselho escolar, de unidade executora.
Então, eu já conhecia um pouco dos trâmites, sobretudo das contas e da prestação de contas de uma escola. Mas a formação ela veio nos colocar de maneira pedagógica como fazer isso em sala de aula. Então, foi um material riquíssimo, num ambiente virtual de muito fácil acesso, com slides que, inclusive, a gente hoje utiliza em sala de aula, slides muito bons, que começam partindo da realidade do aluno, fazendo perguntas questionadoras, que trazem links com vídeos documentários que deixam a aula mais dinâmica. Então, são slides que hoje são ferramentas utilizadas, não só na minha disciplina, na Escola São Sebastião, mas eu acredito na disciplina eletiva de cidadania, nas mais de 50 escolas que aderiram a essa disciplina. Já são mais de 50, né, professora Heloísa? 61 escolas que aderiram a essa disciplina, que eu acredito que poderia, inclusive, ser também ofertada para a rede de ensino profissional, já que nas escolas profissionais também existe um currículo diversificado e que ela poderia ser muito bem inserida. Então, foi uma formação muito rica e que a gente pôde trazer também esse material para a sala de aula. Deixa eu ver. A fotinha ali o Keife já exibiu no material dele, eu também exibi uma foto muito legal, da aluna segurando esse livrinho, que já foi comentado aqui, o de Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, organizados pelo Ernesto Saboia, professor Luiz Eduardo e a professora Heloísa, e que agora eu tive a oportunidade de ver algumas colegas também autoras de alguns capítulos, e agradeço muito a contribuição. Esse livro ele tem uma leitura muito simples, uma leitura muito fácil. Quando a gente vai estudar, sobretudo, a legislação, ou a parte normativa, a parte de direito, essa parte burocrática, muitas vezes é uma leitura rabuscada, que para a gente já se torna chata. Imagine para um adolescente de ensino médio, de 14, 15 anos, ele não consegue ler mais de um parágrafo. Isso não acontece no livro da Cidadania e do Controle Social. Uma linguagem de fácil acesso, uma linguagem que está ao nível dos meninos. Eu acredito que houve um esforço muito grande para vocês conseguirem tirarem essa linguagem culta, essa linguagem muito, muito erudita, para tentar chegar dentro de uma pedagogia libertária, de uma pedagogia de aproximação, na questão do nosso público, que são os alunos. Além de ter uma linguagem muito simples, esse material ele também fomenta pesquisas e atividades práticas. A professora colocou que uma das nossas atividades, e a gente vai ver aqui na apresentação, depois eu vou voltar, tá bom? Foi a visita à Câmara Municipal de Apuiarés. Nós fizemos essa visita em 2 momentos. Um com a primeira turma do primeiro semestre, já que é uma disciplina que acontece semestral, e outra com a segunda turma. E levar esses meninos a esses locais é enriquecedor, não só para eles, para a gente também. Chegar num espaço como esse e mostrar para uma menina que na Câmara do Povo, da sua cidade, tem, por exemplo, uma procuradoria que trata de assuntos voltados à mulher, é muito importante, ou que lá vai ter um balcão cidadão, onde o aluno pode ter facilidade para retirar documento, ou título de eleitor, ou mesmo acompanhar uma sessão, como a nossa Câmara é aberta às sextas-feiras para o público, na plenária, tá certo? Ou mesmo até simular sessões, como já aconteceu, de a gente fazer simulações de decisões do Poder Legislativo. E eu não falo isso só por mim, não, porque no grupo de trabalho que a gente tem do WhatsApp, muitas experiências são compartilhadas. Então, também pego muitas ideias de lá, como, por exemplo, a elaboração de itens para os alunos, dos alunos, nos capítulos, eles elaboram itens de avaliações e fazem um arquivo disto. É muito importante. Então, essa aqui foi a segunda visita que nós tivemos, e é muito importante aproximar a nossa comunidade, os nossos estudantes, do Poder Legislativo. E eles não recebem muito bem. A gente foi recebido pelo secretário da Câmara dos Vereadores da nossa cidade, o Edmundo. Fomos recebidos também por o presidente da Câmara, o senhor Manuel Noquinha. E, além de nos mostrar todos os ritos da Câmara, como acontecia a leitura da pauta do dia, ou então uma votação ou uma plenária,
né, como acontecia um processo de licitação feito pela própria Câmara, a gente também pôde estar naquele espaço. Né? É muito importante estar nos espaços. Né? Um ponto alto também da nossa disciplina foi a nossa visita ao TCE. Deixa eu ver se está aqui numa fotinha aqui. Pronto, essa foto do meio, né, onde o Pedro ali está falando com a turma de alunos. Na verdade, essa turma não é a nossa, viu, Pedro? Mas eu me apropriei da foto, porque eu acho que isso aqui é uma política pública e deve ser tratada como tal. Né? Então, em visita ao TCE, os meninos, primeiro, saíram daquela rotina, né, estagnada da sala de aula, do seu município. Muitos alunos ali não tiveram oportunidade nem de visitar a praia um dia. Né, e quando eles passavam ali em frente, em cima da Ponte da Barra, era uma animação só, muitas fotos. Né, e eu gostei muito quando o professor, né, me sinto à vontade de chamar de professor também, lá de Pernambuco, colocou que também democratizar a cultura é uma forma de fomentar a cidadania. Né, então, eles, quando vêm conhecer essa cultura, e chegaram lá no TCE, né, foram recebidos logo por uma exposição de arte, que eles, lá no IPC, né, e aí foram subir na escadaria para conhecer o prédio. A escadaria tinha mensagens de autoestima, de mensagens positivas, e aquilo ali, simbolicamente, é tudo para eles. Né, porque eles querem crescer na vida, eles querem ter sucesso na vida. Muitas vezes, sucesso esse que não foram dados por falta de oportunidade. Né? E aí, quando a gente chega e é recebido com o café da manhã do TCE, né, e tem as palestras, a gente conhece os espaços, né, só passando pelo estacionamento do TCE, os meninos já ficam encantados com as plantas, com os carros, com tudo. Né? Então, é uma festa. E aí a gente não pode dar a viagem perdida. A gente veio visitar o TCE e depois a gente foi para o Dragão do Mar. E aí os meninos visitaram lá 3 exposições culturais, artísticas, a exposição do Vaqueiro, outras exposições lá muito legais, né? E aí voltamos para o nosso interior. Tanto que, no segundo semestre, a disciplina eletiva Cidadania e Controle Social foi uma das mais escolhidas entre a nossa turma. Né, pela riqueza didática, pela riqueza de práticas pedagógicas, pelas oportunidades de poder visitar, né, e construir conhecimento com essa experiência, né, com essa cultura nova para eles. Então, nós tivemos, na primeira turma, 35 alunos. Já na segunda turma, nós tivemos 45. Não suportamos devido ao espaço e reduzimos para 40. Né. Falando do espaço, a gente dá uma aula no laboratório escolar de informática da nossa escola. Então, a gente tem acesso ali aos computadores e à rede, e a gente consegue, com isso, também ter uma ferramenta muito grande de aprendizagem. Agora, saindo da eletiva, né, saindo do ensino, quando você, professor, chega na hora do intervalo, na hora do recreio, e vê um aluno no computador daquele que poderia estar jogando um joguinho lá de internet, ou numa rede social, e está acessando o portal da transparência do município que ele mora, para ver como foram os recursos que chegaram, como foram os gastos desse recurso. Ele não entende muito ali, não, porque tem um linguajar que não é muito dele. Aí ele, professor, o que é que significa isso aqui? Né? Professor, o que é provento? Professor, o que é isso? Professor, o que é aquilo? Licitação, professor. Né? Isso é enriquecedor. E aí, quando chega o aluno no outro dia dizendo, professor, a minha mãe se interessou também em acessar o portal da transparência. Né? Eu cheguei em casa, falei que a prefeita gastou tanto daquele recurso, né, naquela festa que teve aqui na cidade, a minha mãe também se interessou em acessar o portal da transparência. Quer dizer, a educação, nesse caso, ele extrapola os muros da escola. E aí a gente consegue, de fato, atingir a transdisciplinaridade, através da disciplina eletiva, né, de Cidadania e Controle Social. Coisas que a gente não consegue muito com outras disciplinas, como, por exemplo, da matemática, ou da própria história, que a gente ensina coisas, muitas vezes, que estão distantes deles, né, de suas realidades, coisas que não é da sua zona de interesse. E quando você fala, poxa, e aí, tu levou teu irmão no hospital ontem? Né, e aí, como foi o atendimento? Demorou muito a ser atendido? E o remédio tinha na farmácia popular? Né, e o aluno disse que não. A gente passou lá uma fila muito grande, 4 horas para ser atendido, fomos procurar bater um raio-x, tivemos que nos deslocar para outra cidade para bater esse raio-x.
não tinha remédio na farmácia popular, e eu, o exercício da cidadania pode lhe ajudar a trabalhar muito dessas questões. E não só para você, para a sociedade em geral. Porque quando a gente fala de educação, sobretudo, a gente não está falando de um ganho no presente. Né? Eu, além de ser professor, né, além de ser um ser humano, sou também pai, né, sou pai do Gabriel, da Nicole e do Rafael, e acho muito importante falar isso, porque quando a gente faz educação, a gente quer deixar uma herança para o futuro. E provavelmente a educação cidadã, né, e fazer com que o cidadão entenda da sua importância dentro da atuação nas políticas públicas, talvez seja a maior herança que essa disciplina de controle social possa deixar. Bom, nós tivemos aqui outros momentos, né? Aquela primeira fotinha lá, por exemplo, é o controlador do município, que é um cargo de confiança, é um cargo de nomeação, embora ele explicou para a gente que existem outros municípios aqui no estado do Ceará, que esse cargo já faz parte da estrutura da prefeitura, né? Já há concurso na forma de assessoria. Né? Então, é o controlador, o senhor Nonato Nunes, que ele foi para a gente explicar todos os trâmites da prefeitura. Né? Então, como é que a prefeitura iniciava um processo de licitação, o que era um ANE, quando é que um recurso era liberado, o que era uma medição, como se media uma obra. Né? Então, ele foi falar tudo isso. Como estava tendo concurso público agora lá, e ele foi explicar, né, por que da exigência desse concurso público. Né? Houve uma polêmica muito grande em relação à contratação da prestadora do concurso. Ele também explicou para a gente tudo isso. Né? Então, agradecemos também à prefeitura, né, que deve estar um pouquinho arara com a gente mesmo, porque isso já, inclusive, gerou abaixo-assinados. Né? Tem uma banda lá no nosso município que ela não recebe recurso do público. Né? Até o maestro da banda, que é porteiro de uma escola, não é cedido para a Associação dos Músicos por causa dessas rivalidades e rixas políticas do interior. Então, uma aluna do curso de cidadania foi lá, mobilizou a escola, fez um abaixo-assinado, conseguiu mais de 500 assinaturas, né, foi à prefeitura, mostrou, protocolou lá o abaixo-assinado. Assim, na prática, a gente não conseguiu muita coisa, não. A gente conseguiu só um espaço para poder ensaiar, a banda poder ensaiar. Né? Mas, assim, só a ação, só a atividade de poder realizar esse controle social através desse controle externo é muito importante. Voltando aqui um pouquinho, a professora Heloísa falou do conteúdo programático do livro, e eu queria, né, poder retornar a ele. Ali é o livro, aqui é um exemplo de slides que a gente utiliza nas nossas aulas, que são disponibilizados dentro do curso de formação. Então, esse aqui é o slide do capítulo 1, né, a origem dos recursos públicos. Tá bom? E aqui são textos complementares. Esse texto, por exemplo, é um artigo que fala sobre o controle social e a corrupção. Né, como o controle social pode atuar na corrupção. Também textos que a gente utiliza, né, como ferramenta metodológica em nossas aulas. Bom, o livro está dividido dessa maneira, né, em 3 partes. A primeira é o Estado brasileiro, organização e controle, onde a gente vai trabalhar, né, os recursos públicos no sentido geral. O que é um tributo, o que é um imposto, o que é uma taxa, para que servem, né, para onde vão, de onde vêm, e todas essas questões dos recursos públicos. Né, os tipos de orçamento, e aí os alunos vão ter ideia de o que é uma PPA, um plano plurianual, um LDO, né, isso aqui tudo a gente vai aprender aqui. Os tipos de controle, né, o interno, o externo e o social. Então, quando o controlador nonato ele fiscaliza os gastos da prefeitura, ele está fazendo o quê? Já que ele é um servidor da prefeitura. Né? Então, os alunos vão ter essa ideia. E se for, não sei, o TCE que for fiscalizar a prefeitura de Apuiarés, né? E se for um aluno mesmo que for lá e citando a lei da transparência e do acesso à informação, pedir essa informação, que tipo de controle ele está exercendo. Então, isso a gente especifica tudo na sala. Os órgãos de controle no Brasil, né, e aí a gente divide nas 3 esferas, o TCU, o TCE e o TCM. E a gente, inclusive, aprende que existem alguns municípios que têm tribunais de contas próprios. Né, eu vi até um colega aí de Goiás, uma colega aí de Goiás, né, do TCM de Goiás.
Os tribunais de contas no Brasil, União, Estados e Município, a importância também do Ministério Público, né, na fiscalização dessas contas, inclusive foi um ponto citado pelo controlador do município, né, que diz que quando o Ministério Público está na cidade, todo mundo treme, né, porque são pessoas altamente capacitadas e que vão esmiuçar tudo. Né. E as escolas de conta, né, e aí a gente dá muita ênfase ao Instituto Plácido Castelo. Né, e uma sugestão, já que o processo de ensino integral está se tornando uma realidade em todo o Brasil. Né, se for ter escolas de ensino integral nos estados brasileiros, né, adotem a disciplina eletiva Cidadania e Controle Social. Ela é muito importante, né, a importância dela é imensurável. Na parte 2, nós teremos aí o controle social, de fato, né, e as políticas públicas de cidadania. Então, vamos ver qual é o papel do cidadão nisso tudo e como foi a origem desse controle social. Né, a atuação do gestor público, né, e as suas responsabilidades. Inclusive, nós temos uma fotinha aqui, deixa eu ver se é para... Pronto. Essa aqui é a assessora administrativa e financeira da escola. Né, então, ela também foi dar um momento na nossa aula também, né, para mostrar como aconteciam essas questões no espaço escolar. Então, como era a aquisição da merenda escolar, né, e quando um ar-condicionado quebrava, o que é que o diretor fazia, né, o que é uma ANE, o que é uma licitação, e aquelas 2 salas que estão sendo construídas. Os meninos perguntaram lá, dessas 2 salas que estão sendo construídas aí que não terminaram ainda, quando é que vão terminar? Por que é que não tem a plaquinha lá fora dizendo o valor da obra, o tempo, né, o tempo que essa obra vai durar, o prazo e tal? Olha o que é que os meninos estão questionando. Né? Eu acho que por isso a razão de você falar aí, daqui a pouco os prefeitos, e não só prefeitos, né, todo gestor público ele vai se sentir incomodado. Mas eu acho que se sentir incomodado, sobretudo, é fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Né, sobretudo, fazer com que as políticas públicas aconteçam de forma satisfatória à sociedade. Temos também marcado uma palestra, que ele já, na verdade, era para ter ido, não foi ainda, com o diretor da escola, para também falar dessa parte do gestor público. Opa, espera aí, que eu fui demais. Pronto. Né, então, a atuação e responsabilidade dos gestores públicos. Aqui também prestação de contas dos recursos públicos, então a gente vai analisar uma prestação de conta na aula, tá certo? Né, os conteúdos que estão divididos aí, as políticas sociais e mecanismos de controle, democracia e participação, gestão participativa do orçamento escolar, inclusive esse ano a gente participou do PDDE, da escolha dos materiais que iam ser adquiridos com o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é um dos poucos recursos que a gente tem para adquirir materiais permanentes. Né? Então, é muito importante para a gente também. E participar disso. Né? Bom, na parte 3, a gente vai na parte legal. Então, a transparência, o acesso à informação, a participação, o que é a lei de acesso à informação, né? A ouvidoria e o portal das transparências, governo digital e inovação pública e uso das tecnologias para o exercício do controle. Eu acho que meu tempo aqui já está acabando. Eu queria só, para vocês, para finalizar, vincular essa matéria que aconteceu no Acontece TV, que foi justamente sobre a visita da nossa escola, né, a Escola São Sebastião em Apuiarés, de Apuiarés, ao IPC, ao TCE aqui em Fortaleza. Tem um som aí?
Agradeço a atenção, muito obrigado. Bom, gente, e para concluir aqui a nossa apresentação, eu queria convidar a conselheira Soraya. Soraya, conte aqui um pouco da aventura, do que foi fazer esse livro. E também ela sempre está presente. Ela já disse que quando os meninos aparecerem lá na escola, ela quer estar lá. Né? Eu quero estar lá de all-star, igual a nossa querida Heloísa. Porque tem tudo a ver com os alunos, ou não? Né? Eu inclusive, estava falando com a conselheira Nalu exatamente sobre algo que eu acho que foi um insight da Heloísa assim, maravilhoso. Veja, como é que você fazia com que os conselheiros também incorporassem toda essa metodologia e essa visão de como atingir a cidadania nas escolas? Toda a metodologia que nos ajudava. Ela trouxe, era praticamente assim, era um formulário, cabe aqui dentro, não pode passar de tantas, não podia ser muito prolixo, não tinha que ser num linguajar simples e ainda tinha que ser algo que como se a gente estivesse falando realmente com um adolescente e não nos nossos votos. E ela conseguiu fazer isso e hoje eu acho que esse talvez seja o programa onde todos os conselheiros, todos, sem exceção, participaram desse processo e, de alguma maneira, se sentem responsáveis pelo que está acontecendo na ponta. Então, é tudo que tem de melhor, né? Eu aqui improvisei, porque a doutora Heloísa é dessas, né? Mas, assim, é algo que nos deixa e nos dá uma satisfação muito grande e chegar aqui e ouvir o relato, tanto da Secretaria da Educação como do próprio professor e ver a alegria que se tem de ver esses alunos fiscalizando, olhando uma placa e dizendo, poxa, aqui está dizendo que a obra já estava concluída e a sala ainda está lá, né? O que é que está havendo? Isso é importante. E não adianta estar escrito, adianta ver e adianta agir, né? Então, era só esse o depoimento. Obrigada, Soraya. Bom, gente, então, a experiência, grosso modo, é isso que vocês ouviram. Naturalmente, tem uma longa trajetória nessa história toda, mas estamos abertos a perguntas. Se tiver pronto, já começamos. Bom, parabéns pelo trabalho. Minha dúvida foi, além do livro, vocês prepararam um curso EAD? É isso? Que era um curso para os professores ou para ser usado nas salas? Não, era o curso para os professores. Quando a gente identificou as 50 escolas que adotaram a disciplina, a Secretaria de Educação nos forneceu o nome dos professores, nós disponibilizamos o curso no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E aí formamos grupo de WhatsApp, tivemos encontros pelo Meet, online, fizemos tudo o que foi possível para dar a maior assistência necessária a esses professores. E os slides também? Também. Preparamos, cada capítulo tem uma aula preparada em PowerPoint, disponibilizada em PDF no ambiente virtual de aprendizagem que eles frequentam. Eles podem fazer uso dessa aula do jeito que eles quiserem. A aula tem um procedimento metodológico simples, né? Normalmente elas envolvem 16 a 17 slides. Alguns conselheiros gravaram pequenos vídeos, outros vídeos nós pegamos em sites oficiais públicos, como o TCU, outros tribunais de contas, que tinham vídeos muito bons abordando um determinado assunto, um determinado tema, notícias de jornal para virarem problematizações na sala de aula. Né? Então, fizemos isso e disponibilizamos. Não era categórico, não era imperativo, mas quem quisesse usar, podia usar. 52 dias, incluindo o recesso. Quantos, Luiz? 16. Foram 16 autores, um por capítulo. Né? Dia 24 de dezembro, ele estava assim, quantos já mandaram? Né?
Ah, está faltando 7. Era o desafio, né? Mas foi que a gente conseguiu. Professora Heloísa? Não, num primeiro momento, o presidente do tribunal encaminhou um ofício pedindo um agendamento de uma reunião que a gente gostaria de conversar com a secretaria sobre um projeto conjunto, né? Aí a secretaria deu retorno, a gente fez o agendamento, Luiz Eduardo foi lá comigo, apresentamos a proposta, eles acharam muito... Essa proposta foi apresentada à secretária e à sua equipe de assessores, eles acharam muito interessante a ideia, nos encaminharam para o setor técnico, que é uma coordenadoria que cuida exclusivamente do ensino médio de tempo integral. Então, aí, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar com as equipes técnicas, Pedro e eu fomos, acho que, umas 4 reuniões, a gente levava a proposta, fazia ajuste, ia e voltava. Foi um bate-bola, né, que vocês sabem muito bem como é que isso funciona. E aí, quando a gente sacramentou, os autores entraram. Enquanto isso, ele estava procurando autor. Aí, os autores entraram em campo, né? Espera aí, como é? Certo. Tá. Tá. Não, foi de outubro, começou em outubro. Em dezembro, a gente estava escrevendo o livro. Diga. Professora Heloísa, primeiro um depoimento, assim, meu nome é William Faria, do TCE de Pernambuco. De estar com o coração saltitante de ver uma experiência como essa sendo apresentada e concretizada, né? Porque eu acho que muitos tribunais já pensaram em fazer, inclusive o nosso já pensou, mas não houve oportunidade de chegar a tanto, né? Então, primeira consideração é essa. O segundo é destacar a extensão desse processo que vocês estão implementando, essa interação com a Secretaria de Educação, para fazer com que esse projeto seja amplificado, né? Quando se fala em alguma ação de cidadania promovida pelos tribunais de contas, as pessoas falam, não, mas o que aquele tribunal tem a ver com isso? Porque ele vai trabalhar em formação de cidadão. E, de fato, a energia disponível é pouca, né? No convênio como esse, você amplifica, você tem uma capilaridade, né, de ação, distribui, multiplica a atividade. Então, começa a tornar factível essa inserção, porque o raciocínio é o seguinte, muitas vezes você tem instrumentos, acesso fornecidos, portal de transparência, isso e aquilo, mas eu acho que falta um elo nessa questão, que você pode dar um acesso e as pessoas não terem interesse ou vontade, ou saberem que pode demandar. Então, toda vez que me deparo com essa questão, eu coloco esse ponto e muitos relutam em achar que o Tribunal de Contas pode fazer alguma coisa. Não diretamente, mas em convênio, sim. Porque aí você começa a trabalhar a questão da noção de cidadão que o cara tem. Não adianta você oferecer instrumento de participação se ele não tem ímpeto para fazer isso, porque não se acha no direito de fazê-lo, entendeu? Então, eu acho que é uma experiência muito bacana. E o que eu queria saber é como é que vocês estão pensando nos próximos passos, como é que esse processo está evoluindo, ele está sustentável, enfim, só essa preocupação do que vem adiante, porque a iniciativa é brilhante, muito interessante, e é só parabéns para vocês. Obrigado. Mas é aquela história que a gente estava falando na palestra anterior, estava até do teu lado aí. O processo de alfabetização, de letramento, ou qualquer coisa que a gente deseja em termos de cidadania, em termos de educação, se você não chegar na escola, você não tem escala, não é? E, de fato, quando você trabalha uma educação na perspectiva integral, como está se anunciando, tanto para o ensino médio como para o ensino fundamental, você tem que incorporar todo esse conjunto de conceitos, senão você não avança na cidadania. Então, sempre, quando a gente pensou e os conselheiros abraçaram a ideia, nós tínhamos 3 eixos que orientavam: a cidadania, a democracia e a participação. Sobre esses 3 conceitos, a gente trabalha muita coisa. E, no caso dessa disciplina, tem 300 e poucas escolas, né, Keifer, com o ensino médio, e a cada semestre a gente vai ampliando. Como o Daniel falou, o povo gosta, porque são metodologias mais ativas, mais dinâmicas, e, com isso, o boca a boca. Recentemente, nós recebemos um município de Piqué Carneiro, não era, Pedro? Que, em vez de ser
a oferta de uma turma, tem 6 turmas funcionando na escola. Todo mundo quis fazer a disciplina. E a professora estava com os meninos lá no tribunal. Mas um dos avanços nossos agora é descer para o 6º ao 9º ano. Porque também, como o Keifer falou, a nossa oferta educacional é separada. Os municípios cuidam da educação infantil fundamental, o Estado cuida de ensino médio e educação profissional. Então, falar de 6º ao 9º ano, nós estamos falando de redes municipais. E pelo Plano Municipal de Educação, que está próximo a encerrar, mas que algumas premissas vão voltar, as escolas devem ter grêmios estudantis. Está previsto em lei. Não é? E fizemos uma experiência piloto, agora no 2º semestre, com a Rede Municipal de Fortaleza. São 147 escolas de 6º ao 9º ano, com grêmios estudantis formados. E foi um caso bem interessante e eu acredito que de sucesso. Os meninos gostaram muito, porque, por incrível que pareça, os grêmios, as diretorias dos grêmios, eles não sabiam muito bem o que fazer. Né? E aí nós vamos partir para uma formação bem básica mesmo. Olha, o que é que a diretoria financeira do Grêmio faz? Qual é o papel de um Grêmio para não ser um organismo a mais submetido à gestão da escola? O Grêmio que não protesta não é Grêmio. Né? Então, educar para a cidadania é isso, é ir para o confronto de ideias, é ir para o contraditório, é aprender a lidar com isso, e quanto mais jovem a criança ou o jovem aprende, melhor para a sociedade. Isso não é ruim, isso é bom. Então, estamos descendo para o 6º ao 9º. Agora, sexta-feira, vai ter um lançamento de uma coleção de infantis de 1º ao 5º ano, que o IRB abraçou a ideia em comemoração ao seu aniversário, né? E aí pegamos os livros infantis, é a coleção do Ruizinho, né? O Rui Barbosa pequenininho, mas o Rui Barbosa pequenininho já era uma figura bastante interessante, né? E aí exploramos essa abordagem, né, de um Rui Barbosa que lutava pelos direitos civis, um Rui Barbosa que lutava pela democracia, etc., que vai estar presente nesses livros infantis. Né? Não são empreendimentos fáceis, mas eles são possíveis. Né? E uma coisa que o tribunal aposta, né, e o IPC também nisso, é a formação das novas gerações. Né? A gente educa os cidadãos que estão hoje na sociedade com papel ativo. Os jovens de hoje eles não são os cidadãos do futuro, eles são cidadãos de hoje, mas eles precisam se preparar para esse futuro que a gente não sabe mais nem se o cogito cartesiano funciona, né? Porque tem umas inteligências aí que também vão ser humanas. Né? Então, esse é o nosso propósito e essa é a nossa ideia. E nas escolas de educação, ensino médio integrado, a gente ia ampliando gradativamente a meta. Né? 50, 60, 80. Se virar uma disciplina obrigatória, é ótimo. Se não, nós vamos continuar como eletiva.